O News Paper começa hoje a cobertura especial da Fast Markets Latin America 2025. Hoje falaremos de créditos de carbono. Passarão por aqui representantes do governo, especialistas em mercado e legislação. Acompanhe conosco. Estamos com Aloysio Lopes Pereira Melo, secretário nacional para as mudanças climáticas. Qual você acredita que seja o caminho para a descarbonização, agora que nós temos, o SBCE? Sim, eu acho que o SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, é um marco muito importante. A legislação, a lei foi aprovada em dezembro e a própria lei traz um passo a passo para efetivamente a implementação, começar a operar o mercado. É um processo gradativo, gradual, porque requer um conjunto de análises técnicas, o desenvolvimento das regras de funcionamento do mercado, um período para que as empresas aprendam, internalizem essas regras de como elas vão relatar suas emissões dentro desse sistema regulado e depois aí efetivamente começar a operar o mecanismo que vai estar baseado em duas grandes regulações. Uma é essa de um relato mandatário das emissões daquelas empresas detentoras de fontes e instalações que emitem 10 mil toneladas CO2 equivalente ou mais. Uma segunda parte da regulação é para aquelas que emitem mais de 25 mil, poderão então fazer parte do conjunto das reguladas que vão ter que conciliar para cada tonelada emitida, e eles vão ter que deter um ativo, que é uma cota brasileira de emissão, como diz a lei, que é emitida pelo governo, ou eventualmente a legislação vai permitir que uma parte dessas emissões sejam apresentadas na forma de créditos de carbono que venham a ser admitidos no sistema. Então, é um processo de implementação que a própria lei estabelece os tempos para que os órgãos governamentais tenham a capacidade de gerar regulações que sejam equilibradas, implementáveis, e de outro lado que o setor privado também aprenda a operar o mecanismo. Então é isso que a lei estabelece, algo como 5 anos aí para que efetivamente o sistema comece a operar na forma das transações dentro do mercado regulado. Hoje nós temos alguns exemplos da União Europeia que a gente consegue ver, mas só que nós temos algumas particularidades aqui no Brasil, clima, em relação à vegetação. Como você acha que a gente vai poder criar essas metodologias? Por onde é o caminho? Já tem uma experiência no Brasil, acho que bastante grande, no mercado voluntário de créditos de carbono, A gente viu aqui os dados na América Latina e para o Brasil. E o Brasil também tem experiência no mecanismo anterior da Convenção do Clima, que era o mecanismo de desenvolvimento limpo. Então já tem conjunto de experiências. Acho que o que se coloca agora em função da implementação do Acordo de Paris, dos compromissos dos países e também dos compromissos de empresas que querem ser carbono neutras, é uma nova onda de demanda por esses ativos representativos de redução de emissão ou de remoção de carbono da atmosfera. Então, tem um acervo de metodologias, mas tem um espaço, como falei, para desenvolver novas abordagens, novas metodologias que reflitam melhor o contexto do Brasil, seja em termos de atividades em si, seja em termos das nossas características do ambiente regulatório brasileiro, ambiental, do sistema de propriedade fundiária e também do papel de povos e comunidades tradicionais, dos direitos dos agricultores. Então, acho que tem um espaço para desenvolvimento de novas abordagens, metodologias que levem em conta as características do país e também permitam desenvolver o potencial enorme que a gente tem em termos de remoção por meio de atividades florestais, de restauração, de manejo florestal, mas também atividades agropecuárias, os novos combustíveis. Eu acho que tem um espaço e um potencial de que esse mercado se desenvolva e a gente desenvolva capacidades e abordagens nacionais cada vez mais robustas. Quanto à questão do Acordo de Paris, o artigo 6.2, para que a gente faça essa entrada no mercado internacional, o que você acha que a gente ainda precisa para a entrada e também para que os outros países também façam aderência? Agora, desde a última
COP, quando se aprovou o arcabouço geral da operação desses mecanismos de mercado sob o Acordo de Paris, né, começa um processo gradual de implementação pelos países, né? O 6.2, na verdade, ele está baseado em acordos bilaterais entre países que têm resultados excedentes da sua NDC e, de outro lado, países que precisam comprar esses resultados para que consigam cumprir a sua meta. O que a gente tem aqui no Brasil, essa característica: o Brasil é um país que tem uma meta ambiciosa na sua NDC, de redução absoluta, e isso coloca mais desafios para que a gente de fato possa fazer uso do potencial que tem o 6.2. O que a gente está fazendo no âmbito do grupo de trabalho interministerial sobre o mercado de carbono, o mesmo que trabalhou, né, na elaboração da proposta de lei do SBCE, esse mesmo grupo está propondo agora criar uma regra, né, um ordenamento para que a gente possa ingressar ou fazer uso do 6.2. Está no processo agora de começar um diálogo com especialistas, com instituições, para ver se a abordagem que a gente está propondo é adequada e é razoável. E ela está baseada nisso. Como que a gente quantifica se a gente tem resultados, se a gente projeta resultados futuros, como a gente faz a avaliação quantitativa, e depois qual a melhor forma de distribuir, vamos dizer assim, o espaço de resultado de emissões que a gente tem ou projeta ter. Então, um pouco essa abordagem, a ideia é a gente conseguir fazer um diálogo, captar visões e evoluir para uma proposição de norma. A própria lei do SBCE estabelece isso, que é o Comitê Interministerial que deve regulamentar o 6.2, o uso dessa abordagem pelo Brasil. Então, a gente está nesse trabalho de criar uma proposta que seja sólida, robusta e que nos permita fazer uso responsável desse mecanismo, mas também que ele possa ser alavancador de investimentos, das atividades que a gente precisa para a nossa estratégia de descarbonização. Estamos com o Cássio Souza, diretor de mercado e clientes da Verra. Você poderia explicar para a gente, por favor, Cássio, como foi desenvolvida a metodologia da Verra quando vocês iniciaram? Você me falou em 2007, né? Isso. A Verra, ela possui diferentes normas, né, que estabelecem práticas para ação climática, né? A mais antiga delas, a mais famosa delas, é o Verified Carbon Standard, o VCS, que ele estabelece requisitos para certificar remoções ou reduções de projetos de carbono, né, projetos de sequestro de carbono. Então, desde 2007, o VCS vem passando por diferentes versões, né? Eu tenho 18 anos de idade, uma longa história já. Nós vamos agora para a versão 5 no final deste ano. A gente estava conversando lá dentro, né? Vocês estavam conversando sobre essas mudanças, né? Uhum. Sobre essa recertificação, essa necessidade de recertificação e os preços. Como isso tem impactado as empresas? Eu acho que a questão é uma questão de transição. Eu acho que o mercado de carbono, ele é naturalmente mais... Ele está numa situação de fragmentação, né? A gente tem diferentes normas, diferentes metodologias, diferentes projetos, diferentes agências de rating, diferentes mercados de compliance. Eu acho que tem muitas peças nesse tabuleiro que o mercado ainda está buscando se reorganizar. O mercado de carbono, ele ainda tem um voluntário, né? Ele tem uma atração muito positiva, né? Quando a gente fala com compradores, todos pensam em continuar operando no mercado voluntário. Eu acho que a questão é como o mercado voluntário vai atuar em interoperação com os mercados de compliance nacionais e globais, né? Então, quando a gente pensa em CORSIA, que foi o que a gente estava discutindo ali, CORSIA, mercados nacionais, mercados de compliance subnacionais, né? Como que o mercado voluntário vai ser observado nesses contextos. A Verra, no caso, ela tem uma atuação já com mercados de compliance, por exemplo, na Colômbia, no Peru, no Chile, África do Sul e outros países, onde existe uma interoperabilidade desses sistemas. Então, eu acredito que é mais uma questão de estrutura, porque o preço vai derivar disso, né? Eu acho que o preço é uma discussão separada, mas a questão de estrutura e governança, eu acredito que estejamos caminhando nessa direção. Estamos com o Ludovino Lopes, acabou de fazer aqui uma apresentação incrível pra gente. Tudo bem, Ludovino?
Tudo bem, Fernanda? Um prazer estar com vocês aqui. Conta um pouquinho pra gente como você imagina, né, que vai ser essa transição do mercado voluntário para o mercado regulado e quais são as expectativas, como a gente pode fazer com que os projetos que já existem hoje passem a ser aceitos pelo mercado regulado. A gente já tem alguns exemplos no mundo desse caminho, digamos assim, tá? Alguns países já criaram essas estruturas de mercado regulado e foram ajustando, digamos, o caminho à medida que isso poderia efetivamente acontecer. Inclusive aqui na América Latina, a gente tem um país que já avançou bastante nessa história, que é a própria Colômbia, digamos assim. Bom, qual vai ser, na minha visão, esse caminho? O primeiro caminho que nós temos que considerar é o seguinte: o mercado regulado brasileiro é apenas um dos instrumentos do mercado de carbono. Então, nele você encontra o mercado regulado, propriamente dito, e também um componente importantíssimo dessa história que você falou aí, que é o mercado voluntário. No nosso caso, isso é muito importante ficar claro para todos nós, o sistema brasileiro admitiu juridicamente, na lei, a possibilidade de que créditos voluntários possam aceder ao sistema regulado no futuro. Isso vai ficar dependente fundamentalmente de duas ou três questões. A primeira é da criação de um órgão que vai regular essa estrutura, digamos assim, que neste caso aqui a gente já tem uma primeira estrutura elencada pela lei, que é o CIMI, que é o órgão máximo dessa estrutura, e depois um órgão específico para o mercado, que é o órgão gestor do SBCE. Esse órgão está sendo criado por fases, vamos dizer assim, ok? Ele vai ser criado um departamento, por aquilo que o governo comunicou para nós neste momento. Esse departamento vai ter um staff, capacidade técnica, capacidade científica, capacidade regulatória e, portanto, vai preparar esse terreno. Esse novo terreno vai permitir que as empresas que têm hoje projetos privados possam, em alguns casos, não todos, então isso é outra coisa extraordinariamente importante, é que nem todos os créditos de carbono voluntários vão conseguir aceder ao status de créditos de carbono regulados, certo? Pelo menos aquilo que vai ser os créditos aceitos dentro do mercado regulado para poder ser transacionado nas companhias brasileiras que vão ser impactadas pela estrutura do mercado regulado, mas fundamentalmente o que vocês vão precisar tomar atenção, e aí é estratégico, é quais são as metodologias que o governo brasileiro, através do Comitê Técnico-Científico, do órgão gestor de mercados de carbono, vai eleger. Certo? Então vai ser nomeado um comitê técnico-científico e esse comitê técnico-científico vai avaliar quais metodologias ele vai aceitar pelo grau de integridade, robustez, compliance que o Brasil precisa para fazer o cumprimento da meta do mercado regulado e eventualmente também vai estar influenciado com a meta da NDC. O segundo ponto é qual é que é o grau de compliance regulatório. E aí, Fernanda, vem as questões ligadas à questão da regularização fundiária, vem as questões ligadas à titularidade do crédito, seja ao nível, por exemplo, da indústria, seja ao nível do transporte, que a gente não pode pensar apenas em créditos de carbono florestais, a gente vai ter que pensar num conjunto de outras atividades que também estão dentro da indústria, ou do transporte, ou das outras atividades. Mas, fundamentalmente, a questão da titularidade da terra, que está conectada à titularidade do ativo, carbono. Uma coisa acaba gerando a integridade da outra, tá certo? As questões ligadas às metodologias aplicadas e depois o enquadramento disso nos critérios de elegibilidade do mercado regulado brasileiro. Então, algumas dessas metodologias e alguns desses créditos vão ser suficientemente felizes e capazes, digamos, de evoluir para créditos regulados dentro do país. Eu diria que o trabalho de casa para nós é, dentro das nossas atividades internas da indústria, da companhia, da empresa, começar a pensar estrategicamente quais são as atividades que teriam um impacto maior e que poderiam ser utilizadas. Por um lado, se você vai estar dentro do mercado regulado para diminuir a tua emissão. Por outro lado, se você vai ter um pé também no mercado voluntário e você vai ter dois tipos de atividades que pode olhar estrategicamente quais as do mercado voluntário que poderiam compor as suas obrigações voluntárias para você diminuir o teu impacto ou quais as do mercado voluntário você poderia vender e transacionar para reduzir o teu custo e o teu impacto na estrutura da empresa. Isto vai acontecer ao longo dos próximos 4 ou 5 anos.
para que a gente consiga chegar na aprovação do artigo 6.2 e principalmente do 6.4. Como vamos nesse caminho? Bom, 6.2 e 6.4 tem a ver com duas coisas fundamentais. A primeira, com as regras que foram definidas pela própria as Nações Unidas, pela UNFCCC. Então, essas regras estão praticamente dadas, ok? No 6.4, Fernanda, falta apenas uma parte ligada a que metodologias e que critérios vão ser usados para aceitação de projetos ou que tipo de projetos. No caminho do 6.2, está muito ligado ao ativo público, aquilo que o governo vai aceitar como ativo transacionável para o ITMO. E isso tem a ver muito com o cumprimento das nossas metas internas com a nossa NDC. Tá. Então, o primeiro ponto é como é que nós vamos desenhar o cumprimento da nossa NDC. A regra da UNFCCC diz que você só pode vender aquilo que for o surplus, aquilo que for a mais, digamos assim. Embora a NDC brasileira tenha um mecanismo muito inteligente que foi criado na NDC brasileira, que é um mecanismo que a gente chama de banda. Então, entre 8,5 e 1,5, eu tenho uma banda de 200 milhões de toneladas que eu poderia utilizar, tecnicamente falando, para poder buscar recursos tecnológicos e financeiros para ajudar a cumprir a minha meta global. Então, isso significa dizer que eu posso ter dois mecanismos hoje. Um de olhar o cumprimento total e efetivo da NDC e só depois disso conceder ajuste correspondente, o tal 6.2 ou 6.4 no futuro, ou eu poderia usar estrategicamente desse mecanismo de banda, onde eu tenho a capacidade de utilizar esse número de toneladas que estão lá estruturadas e coletadas, mas tudo isso teria que ser feito com uma estrutura muito rigorosa de accountability, de capacidade de uso e do ponto de vista regulatório. Tá? Então, o caminho daqui para o 6.2 vai depender muito de como o instrumento do mercado regulado vai ajudar a cumprir a NDC e de como os setores que estão fora da NDC, do mercado regulado, estão na NDC, vão se comportar. E aí eu falo do setor florestal, eu falo do setor agropecuário e eu falo do setor, de alguma forma, os que estão dentro dessa lógica mais abrangente, onde quase 2/3 das nossas emissões estão. Obviamente que o setor de resíduos sólidos ele tem uma oportunidade específica porque ele foi excluído expressamente e ele tem um impacto do ponto de vista social, ambiental também bastante importante, mas ele não é tão expressivo em termos de toneladas e, portanto, ele não vai ter um impacto tão grande em termos de cumprimento das metas finais, embora possa contribuir também para essa meta. Então, a forma como estes três setores vão se integrar e a forma como a gente desenhar as formas de abordagem do setor florestal em especial e da agricultura vai ser crítica para que a gente tenha 6.2 ou 6.4 lá na frente. Então, esse é um primeiro ponto. A má notícia é de que você vai precisar ser muito rigoroso. A boa notícia é de que você tem os caminhos legais, regulatórios e técnicos para fazer isso. Então, é possível fazer. Certo? Então, eu diria que a gente tem que olhar e contribuir, ajudar o governo com sugestões, com rigor e com a visão também do setor privado para que o governo saiba qual é que é o desafio e quais os ativos, quais as escalas, quais os créditos que têm a capacidade de efetivamente representar um esforço em escala suficiente para ajudar o cumprimento da meta e, por sua vez, poderem ser objeto do 6.2 e do 6.4. Estamos com o Gabriel da Fast Markets e ele vai nos dar um panorama de como foi o dia de hoje com os painéis e as discussões muito ricas que nós tivemos por aqui. A gente está muito feliz de ter tido esse dia com todos vocês. Hoje a gente teve excelentes discussões sobre o desenvolvimento do sistema brasileiro de comércio de emissões e especialmente como que o mercado de carbono de base florestal pode gerar valor nesse interim, como ele se conectar a ele. E também
entender como que a indústria florestal tradicional, que atende a indústria de papel e celulose e a de madeira serrada, também pode contribuir para essa questão de uma forma ativa, gerando valor conjunto.